Paz do Senhor, irmãos! Hoje nós estamos aqui para poder apresentar o primeiro episódio do Pod Quarta. E hoje, para o nosso primeiro episódio, nós vamos falar do tema perdão. Perdão, uma decisão ou uma obrigação? E nós estamos aqui hoje com o pastor Edson, que é o pastor titular da nossa igreja, da Quarta Igreja. Se apresente, pastor. Muito obrigado, boa tarde para vocês, Beatriz, Kathleen. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui junto de vocês. O primeiro Pod Quarta. Eu sou o pastor Edson Guimarães e uma alegria muito grande estar com vocês. Temos também hoje o pastor Joaquim Celso. Olá, irmãos, a paz do Senhor, é um privilégio poder estar aqui pela primeira vez participando desse trabalho. Eu sou o pastor Joaquim e estamos aqui trabalhando ao lado do pastor Edson como pastor auxiliar. E também nós estamos aqui com a professora Selma, a irmã Selma, coordenadora da EBD. Muito bom estar aqui com vocês, agradeço essa oportunidade, e vamos aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante e necessário para nós. Como a nossa primeira pergunta, nós temos a nossa pergunta tema. Perdão é uma escolha, um mandamento, um processo, uma necessidade ou uma obrigação? Essa primeira pergunta a gente vai deixar ela para o pastor Edson. Bom, eu entendo que o perdão é uma decisão. A pessoa decide o destino da vida dela, se ela não quiser se submeter a Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus ensinou que todos nós devemos perdoar a quem nos ofende. Então, agora, cabe a nós dizer, eu vou perdoar ou não vou. Se eu não perdoo, eu fico carregando comigo aquelas reminiscências do passado, eu fico carregando as tristezas, a solidão, o sentimento de culpa o tempo inteiro. Então, eu entendo que perdão é uma decisão e é uma escolha. Eu decido perdoar. Se eu quero que a outra pessoa seja bênção e caminhe com Jesus e caminhe ao meu lado, eu devo decidir perdoar. Aliás, inclusive, você pode observar que pecado na vida de crente é um acidente de percurso. Qual crente que planeja pecar, que planeja ofender o outro, que planeja errar contra o outro? Normalmente todos os crentes em Cristo Jesus, eles planejam sempre fazer o bem e sempre fazer o melhor para o outro. Então nós precisamos reaprender essa linguagem. Perdoar é uma faxina que a gente pode fazer na alma e deixar livre o nosso coração para que a outra pessoa possa renascer ou para que a amizade possa ser reacendida e assim nós podemos caminhar com essa decisão de perdoar. Tem pessoas que se travam, não quero saber, não quero perdoar, né? Outros até dizem, né, Selma, eu acho que vou perdoar, mas não quero andar, não quero mais nenhum diálogo com essa pessoa. Não é assim que a Bíblia ensina. Nós podemos decidir perdoar e, quem sabe, dar as mãos de novo para a pessoa perdoada. Então, para a primeira pergunta, eu vou direcionar para a irmã Selma. Em nosso mundo, o amor ele tem se esfriado a cada dia que se passa. E para ajudar, nós não somos pessoas perfeitas e nós convivemos em meio às pessoas imperfeitas. Nós somos magoados, feridos e às vezes até mesmo por pessoas que não esperávamos. Pessoas que pensávamos que nunca ia fazer isso com a gente. Mas apesar de tudo, a Bíblia ordena que nós devemos perdoar. Em Lucas 6,37 diz, perdoem e serão perdoados. E Colossenses 3,13 fala, suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Na sua opinião, irmã Selma, como perdoar aquele que nos machucou? Bom, o pastor começou falando aí dessa decisão, né? E às vezes a gente não entende como uma decisão. Tá numa ordem na Bíblia, né? E essa ordem, ela vem não para a gente, assim, como a ordem sendo colocada sobre o meu ombro,
para que o outro vá bem, mas é uma necessidade, como vocês colocaram no princípio, que perdão também é uma necessidade para a minha cura, como uma pedra no meu sapato, como um espinho no meu calcanhar, né? Como uma ferida que está crescendo a cada dia. A falta de perdão, ela é muito prejudicial para qualquer ser humano, cristão ou não cristão. E como o pastor também disse, assim, nós estamos vivendo assim, quem não erra hoje? Toda a vida, Adão e Eva começaram errando e nós estamos vindo, né? A humanidade tem vindo errando a cada dia mais e mais e mais. E hoje, com essa vida tão corrida, a gente não está parando para pensar a posição que o outro está. E às vezes falamos coisas que não deviam, fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas que não deviam, está machucando, está magoando as pessoas e a gente não está percebendo isso. E nós estamos deixando muitas pessoas magoadas, sofrendo, e a gente nem está percebendo. E de repente a pessoa está magoada com a gente, não sabe, e aí precisa fazer um tratamento, precisa a gente ter uma consciência. Ei, eu preciso fazer alguma coisa porque as coisas não estão caminhando muito bem na minha vida. E você fez no finalzinho a pergunta aí que eu queria só retornasse para mim, só para mim. Na sua opinião, como perdoar aquele que nos machucou? Como? A primeira coisa, a gente tem que chegar perto da pessoa. Aliás, antes de chegar perto, a gente fala com Deus como que a gente está. E aí a gente tem que chegar perto da pessoa e falar, porque às vezes, como eu disse, se a pessoa nem sabe que você machucou, aquela pessoa machucou. Ela está machucada com uma palavra que você falou e você não sabe. E isso já aconteceu comigo uma vez. Eu estava na minha igreja que eu fui criada há muitos anos, eu era presidente de jovens, tinha uma juventude muito bacana, aquela coisa toda. E o meu pastor chegou perto de mim e falou assim: ô Céu, fulana vai sair da igreja. Eu falei: por quê, pastor? Porque você magoou essa pessoa, a pessoa. Eu disse: E aí eu olhei para a pessoa e falei assim: mas o que foi que eu fiz com você? Eu não sabia que ela estava magoada comigo, nem pensava que ela estava magoada comigo. Você me xingou de doida. Eu olhei para ela e falei: você tá doida, menina? E ela falou: aí, pastor, aí. Eu não sabia que a menina tomava remédio controlado. É uma jovem que estava já há muito tempo, mas eu não sabia que ela tomava, ela escondia, a família escondia isso da gente. Então, eu não sabia. Então, quando eu chamei, você tá doido, que é uma expressão, né, comum na gente que é mineiro? Você tá doida, fulano? E ela, aí eu falei assim: você me perdoa, quer dizer, eu não sabia. Então eu preciso saber que eu magoei a pessoa. A partir do momento que eu sei que eu ofendi, porque às vezes você não percebeu que ofendeu, né? A partir do momento que você soube que ofendeu, vá atrás. Que a pessoa está muito machucada e a pessoa está sendo improdutiva, a pessoa está morrendo e você não está sabendo que ela está morrendo e a culpa foi uma palavra, um gesto, uma omissão sua. A segunda pergunta, nós vamos fazer ela pro pastor Joaquim. Muita gente tem dificuldade de perdoar por acharem que no ato de perdão devemos reconciliar com a pessoa que nos feriu e, a partir desse momento, recomeçar um relacionamento com o mesmo. Quando liberamos o perdão, como que devemos agir após isso? Se por acaso meu cônjuge cometeu adultério, devo perdoar. Mas e o meu casamento? Ou meu pai alcoólatra que batia na minha mãe e em mim, o que eu faço? Eu vou partir de um princípio que, para mim, é muito interessante para haver perdão. O princípio é: um coração cheio de amor, ele é capaz de perdoar em qualquer situação. Se a pessoa tem Deus no coração e essa pessoa vive o amor de Deus, reconhecendo que ele foi perdoado de uma dívida impagável, essa pessoa já está a um passo do perdão. Seja em qualquer situação, no casamento, na família,
na sociedade, entre os irmãos. Então, para mim, o primeiro passo é ter um coração cheio de amor. E o mais interessante é que quando eu sou magoado, ou talvez eu faça alguma coisa para entristecer uma pessoa, e eu oro a Deus com meu coração cheio de amor, o próprio Deus vai preparar o coração da pessoa que foi ferida e o coração daquela pessoa que magoou. Então, para mim, o princípio é ter o coração cheio de amor. Poxa. Resposta de primeira qualidade. Isso aí. Bom, pegando aí uma pontinha aí, um gancho na palavra do pastor Joaquim, a gente percebe que quando eu falo que o perdão é uma decisão, não uma obrigação, mas é uma decisão, torna-se também um mandamento, porque eu preciso estar com o coração cheio de amor. Porque é mais fácil falar de perdão do que perdoar em si mesmo. A gente, como bom pregador, o tempo todo a gente enfatiza a importância de perdoar. Mas é muito fácil falar isso até que aquela situação caia em nós. Então o perdão não é coisa fácil, mas ele é necessário. O perdão é mais do que um sentimento, ele é uma atitude. Nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados. O pastor Joaquim e a Selma disseram a importância de reconhecermos que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, mas Deus envia o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós e pagar a nossa dívida. Quando ele chega lá no Calvário e ele diz uma das últimas palavras da sua vida lá na cruz, ele diz tetelestai, ou seja, está consumado. Tudo aquilo que já havia sido predito no plano eterno da criação para a redenção do homem, trazê-lo de volta para Deus. O Senhor Jesus, naquele momento, dá o queribrado, dizendo tetelestai, está consumado. Todas as pessoas que agora quiserem ser perdoadas desta dívida impagável deverão entrar agora pelo caminho, pela cruz de Cristo e abraçar a Jesus. Então, olha, nós não devemos cobrar mais aquilo que já perdoamos, nem lançar mais no rosto de uma pessoa aquilo que já resolvemos aos pés de Jesus. Então, o perdão é um milagre, ele é uma obra da graça de Deus, ele é aquilo que Deus havia feito em nós e através de nós. Então é dessa fonte da graça perdoadora de Deus que nós devemos agora manifestar perdão também às pessoas que nos ofenderam, porque o tempo todo pessoas nos ofendem, pessoas são ofendidas também por nós. Então nós temos que estar o tempo todo com o coração cheio de amor e reconhecendo e nos policiando, nos vigiando. Olha o testemunho interessantíssimo da irmã Selma, que ela brincou, né, com uma pessoa, mas às vezes a gente também brinca com alguém e não sabe o estado emocional que ela está vivendo e acaba que a pessoa fica ofendida por nós. Sabe? Então, olha, esse Pod Quarta hoje é uma oportunidade da gente reconhecer de que se Deus em Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados, nós também precisamos fazer isso uns com os outros. É fácil? Não é. Mas o tempo todo a gente precisa estar com essa decisão de ter o coração sempre perdoador. E quando a gente faz isso, primeiro sai de cima dos nossos ombros, né, pastor Joaquim? Um fardo pesado, né, Selma? Sai como que aquele fardo de culpa, de murmuração, e o tempo todo que a gente fica até mal-humorado. É uma sensação de alívio, né? É isso aí, uma sensação de alívio. Mesmo, né? Você falou assim que uma brincadeira, não, nem era brincadeira, era forma comum de eu falar, né?
esse tá doido, tá doido, menina. É normal da gente Uma falar. expressão. Uma expressão, nossa, comum, muito comum. Mas uma pessoa que está ferida, uma pessoa que não é amada, não se sente amada, uma pessoa que está cheia dos seus preconceitos, os seus pensar que ninguém que ela não é amada por ninguém, qualquer coisinha, ela se sente ferida, ela se magoa e a gente magoa sem querer. E a gente tem que ficar muito atento a isso, muito atento. E uma coisa assim, importante que o pastor falou também, que eu achei assim, é a questão da gente achar que vou deixar para lá, né? Não podemos. Ele falou a questão também desse coração cheio de amor. E esse coração cheio de amor faz lembrar de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filha de quem? E por que eu sou? Eu sou filha de um Deus Altíssimo que um dia me perdoou. Em Cristo Jesus me perdoou. Então, se Ele me perdoou, eu tenho a minha identidade de um pai perdoador, sou filha de um pai perdoador. Eu também, com esse coração agora, que eu sei o que é o perdão, e às vezes a gente não entende o que é o perdão, a gente acha que eu vou deixar para lá, eu vou esquecer essa situação, e isso eu não quero conversar com essa pessoa mais, essa pessoa vai ficar para lá, eu aqui, ela lá, e isso vai passar, eu vou esquecer isso. Isso não esquece. Está lá todo dia crescendo e vai gerar uma raiz de amargura, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ela, né? Assim, mas eu tenho que saber se eu fui amada por Deus, perdoada por Deus. Não tem como eu não perdoar uma pessoa que fez uma coisinha tão pequenininha assim. Tão pequenininha que dá pra gente relevar, entender. A pessoa sentiu, igual esse caso, eu entendi, poxa vida, uma pessoa que, coitada, ela se sentia achando que eu estava fazendo aqui porque se sentiu inferior à minha pessoa, que eu estava muito maior, que eu não estava nem aí para ela. E eu entendi o jeito dela, eu falei assim, não é assim. E a gente tem que abrir a mão e o coração e falar, não, vou perdoar. E tenho, né? Eu reconhecer que eu fui errada, porque eu poderia ter... eu era presidente dela, de jovens, perceber que ela é uma menina muito sensível. Quanto tempo que ela estava ali comigo e eu não conhecia aquela menina? Eu não conhecia aquela jovem que estava ali comigo. Achava que tudo estava bem para ela. Eu acho interessante a sua observação, Marcelo, porque assim, eu já estou há praticamente quase 40 anos no pastorado, né? E por muitas vezes eu enfrentei situações de ser mal interpretado, às vezes numa palavra de púlpito, às vezes uma mensagem doutrinária. E quando eu sabia que alguém foi para casa e com o coração ofendido por eu ter feito uma citação e a pessoa achou que foi diretamente para ela, então eu costumava procurar a pessoa e ir na casa dela. Quando eu recebia notícias, eu fazia isso. E graças a Deus, a maioria destas situações a gente teve sucesso de ver que a pessoa havia feito uma interpretação ruim. Então a gente precisa realmente estar muito vigilante quando o assunto for lidar com outro. Porque há muitas divergências. Você vê, olha, questão política é um assunto que mais divergem as pessoas, dividem as famílias. É uma situação, futebol por causa de uma camisa que a pessoa está usando, no acesso aqui é meu time. Então, ela já cria uma distância com uma outra pessoa que torce para o outro time. Olha que absurdo, né? A gente não deveria ter esse tipo de divergência em decorrência de predileções das pessoas. E por isso que nós, que entendemos essas coisas, precisamos ser mais atentos, né, Selma? Mais vigilantes. A Selma, o pastor Joaquim e os outros pastores, os outros líderes, todas as pessoas da igreja precisam ter essa compreensão. Um tempo atrás, por exemplo, eu fiz uma citação de alguma coisa que lá em casa o pessoal no culto ao vivo entendeu que eu estava fazendo uma discriminação racial. Aí, graças a Deus que eu tive a bênção do Juan, tem lado
recortado a parte e eu enviado para a pessoa e aliviou o sentimento dela. Mas se eu não tivesse nem aí para que o outro não ficasse ofendido, eu deixaria isso correndo e viraria uma confusão. A Selma, se ela não tivesse interesse de ver a pessoa de bem, largar isso para lá, ela tá doida mesmo, né? Mas não, correu lá e isso, essas atitudes, elas são importantes, né? Quando a gente tem esse tipo de comportamento, é um sinal de que o coração da gente está cheio de amor, como o pastor Joaquim expressou. Pegando um gancho no que vocês falaram, assim, existe perdão sem reconciliação? Foi meio que a Selma explicou, assim, possível, mas para deixar de forma mais clara, assim, eu quis perdoar a pessoa, eu perdoei, meu coração tá bem, o coração da pessoa tá bem, mas eu não quero voltar a conversar com ela. Existe isso? O não conversar? Eu não quero voltar a ter um relacionamento com aquela pessoa. Eu cumprimento ela, ela me cumprimenta, nós temos raiva, mas não quero voltar a me relacionar com ela. Ter aquela mesma convivência, aquela mesma confiança, né? Entende? Vai falar, pastor? Pode falar, você mesmo, autora do tema, né? Realmente conviver com aquele que nos feriu é meio complicado. Mas quando a gente decide se perdoar, eu decido perdoar. Tiramos a carga. Aquela pessoa, eu posso voltar a conviver com ela novamente, normal. Eu perdoei. E Satanás, isso aqui eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso. Muita gente não quer perdoar porque não quer conviver com o outro. Olha, tem pessoas que não vai dar para conviver realmente, né? Mas eu quero abrir só esse espaço aqui. Há pessoas que acham que não tem condições de conviver. Muitas das vezes vai ter, sim, condições de conviver. Mas muitas das vezes, Satanás vai lançar na mente da pessoa para você lembrar aquele acontecimento que te feriu. Satanás vai estar lá, você lembra daquele dia que ela falou isso com você? Você lembra daquele dia que ele fez isso com você? Querendo abrir aquela ferida que foi cicatrizada. Nessa hora, a gente tem que falar assim, olha, eu já lancei no esquecimento, porque eu perdoei essa pessoa. Eu já confessei isso para Deus, eu já lancei isso fora. Do jeito que o Senhor fez com o meu pecado, eu fiz com essa situação também. Satanás, você está repreendido na minha mente, no meu coração. Você não tem autoridade para viver nisso. Não deixa isso reviver. Você vai ter que morrer, porque vai estar sempre ali querendo te lembrar que é na mesma dor que você sentiu. E quando a gente perdoa, você vai lembrar. Lógico que não é esquecer a situação. Mas eu vou lembrar sem dor. É uma cicatriz que ficou. Uma situação que ficou. Vai dar para conviver? Se depender de mim, vai dar? Mas dá. Se depender de mim, eu acho que dá para conviver com essa pessoa. Não vou ficar jogando na cara dela aquilo que ela fez comigo. Porque se eu ficar jogando na cara dela aquilo que ela fez comigo, eu não perdoei ainda. Mas se eu coloquei, acabou, julguei, limpou, posso conviver na boa com essa pessoa. Agora, se a pessoa é uma pessoa que não quer se consertar, a pessoa continua do mesmo jeito, me machucando do mesmo jeito, mostrando que não dá para conviver comigo porque ela não quer, eu não preciso conviver com essa pessoa. Eu não preciso, eu não tenho raiva dela, mas essa pessoa, infelizmente, não dá para a gente caminhar juntos, porque ela não quer. Não merece a sua aproximação, né? Porque ela traçou o caminho. A reconciliação é bilateral, é dos dois lados. Você me perdoa, eu te perdoo. Vamos conviver? Vamos. E vamos conviver e jamais ficar relembrando o passado. Mas se aquela pessoa continua do mesmo jeito, te machucando, batendo, isso como uma mulher, né? Ela apanha hoje, ela apanha amanhã, apanha depois, ela vai perdoando para nada. Até quando ela vai continuar nessa situação? Até quando ela vai continuar perdoando e continuar convivendo com essa pessoa? Ela pode muito bem falar assim, olha, não dá pra gente viver, porque eu amo você, mas eu me amo também. Antes de eu amar você, eu me amo e eu não quero continuar sofrendo igual estou. É interessante, né, Selma, o que você falou aí sobre perdoar. Perdoar é, como já dizia
no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, é lembrar sem sentir dor. Então, eu sempre tenho ilustrado que alguns anos atrás, lá em casa, acabou a energia na madrugada e eu sei que eu coloquei uma vela no circulador de ar, aqueles antigos, era todo no invólucro de plástico, e fui dormir cansado. Quando eu acordei pouco mais, lá das 4:30 da manhã, eu acordei com meu quarto pegando fogo. Era aquela vela, ela se derreteu ali naquele plástico e incendiou o ventilador. Eu fui pegar aquele ventilador para jogá-lo para fora, né, para fora lá da sacada. No que eu fui, caiu uma gota daquele plástico derretido, bem aqui. Tá aqui uma cicatriz. Eu olho para ela, mas eu não sinto dor. Mas lembra-se. Lembro. Todas as vezes eu lembro que um acidente que poderia ceifar a vida da gente e trazer muitos prejuízos lá no antigo templo. Então, perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu posso muito bem conviver com a pessoa que me ofendeu e posso lembrar aquele episódio, mas nunca mais jogar na cara dela e fazer daquilo uma cobrança ou querer escravizar a outra pessoa em detrimento daquele passado que traz prejuízo. Porque, na verdade, quando alguém nos ofende, nós também, não é só o outro que ofende. A gente também cria uma expectativa de ofensa. Às vezes, uma situação, uma pessoa está rindo com a outra pessoa e alguém tem um certo complexo ou uma timidez. Isso, então, traz uma dificuldade de proximidade de relacionamento e aquilo vira... Satanás vai colocando na mente daquela pessoa alguma ação de rejeição. Então, eu vejo claramente o que a Selma disse, a importância de reconciliação. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama contigo 2 testemunhas e essas 2 testemunhas vão presenciar o seu pedido de reconciliação, de conserto. Aí a pessoa não aceita, mesmo com 2 testemunhas. Aí a Bíblia diz que é para você levar diante da congregação. E leva diante da congregação, ela assim mesmo continua irredutível, continua batendo na tecla, cobrando as mesmas situações. Aí o que vai fazer? A Bíblia diz que essa pessoa seja então rejeitada da congregação, seja considerada uma publicana, uma pessoa fora no contexto da congregação. Então, por isso que essa questão da reconciliação, ela tem que ser realmente bilateral. Ela tem que ter a ação dos 2 lados. A pessoa quer consertar, a outra, ela conserta, mas não quer conviver, então ela seja respeitada por aí e segue o caminho dela. É muito boa a explanação acerca do perdão e reconciliação. Você pode me dar um tapa na cara. E aí você me pediu perdão, porque me bateu na cara. Eu guardei aquela mágoa de você. Aí eu te perdoei. Mas toda vez que eu te ver, eu vou lembrar assim, poxa, Beatriz me deu um tapão no rosto, mas eu já perdoei ela. Então, é lembrar sem sentido. A gente lembra do ato que o outro fez, mas não cobra dele não imputa sobre ele nenhuma cobrança. Foi isso, né, pastor Joaquim, que Deus fez por nós. Ele nos perdoou e o mais interessante, que dos nossos pecados ele nem lembra mais. É diferente, nós deveríamos ter essa mesma ação e atitude divina. E o que o senhor coloca aí, pastor, assim, isso citou no texto bíblico, lá de Mateus 18, né? É que se o seu irmão pecar contra você, você que tem que ir atrás daquela pessoa. Aí você diz assim, mas foi ele que me feriu. Mas
Ele que me feriu, ele que me magoou, ele que fez eu ficar desse jeito, tão entristecido com ele. Mas você tem que ir atrás, você que tem que ir, porque você que foi o ferido. Né? E aí você vai até essa pessoa para resolver essa situação. Porque se ele fez aquilo com você, tem algum motivo. Se ele gritou com você, por que gritou? Tem alguma coisa que fez com que gritasse. Será que o problema estava com ele ou será que ele estava com o problema comigo? Nós temos um exemplo aí, irmã Selma, na Bíblia, em Atos capítulo 15, versículo 36 a 39, que Paulo pregava a palavra de Deus com Barnabé. Mas num certo momento da caminhada deles, houve uma divergência entre os dois sobre levar ou não Marcos. Aí a Bíblia vai dizer lá no versículo 39 que a tal contenda houve entre eles que eles se apartaram um do outro. Não quer dizer que eles ficaram inimigos. Por causa da ideia, eles se separaram, mas continuaram amigos, pregadores do Evangelho, porém não puderam caminhar mais juntos. Então o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 15, o verso 36 a 39. E a gente não vê Paulo falando mal de Barnabé, nem Barnabé falando mal de Paulo, né? E no final das contas, depois Paulo vai, manda o Marcos dizer comigo, né? A ideia naquele momento era não, mas depois a reconciliação, para mim, depois do perdão, é um ato mais importante na vida. Eu acho interessante também como que Deus consegue pegar os nossos erros, as nossas falhas, mas a gente se humilha diante dele, como que Deus consegue converter isso para benefício? Porque essa separação de Barnabé e Paulo redundou na pregação do Evangelho para o outro lado, na Ásia, coisa que Paulo estava indo numa direção e agora eles vão para outra direção. E o Evangelho acaba chegando para o outro lado, através de Barnabé e Marcos, né? E coisa boa, Deus é demais. É tremendo. Aquele que todo mundo desiste, Deus tem algo para fazer com ele, vai te melhor, né? E aí pode ser. Então vale a pena dizer para quem está aí nos assistindo e participando conosco, de que você não deve desistir de perdoar e deixar essa causa na mão de Deus. Porque toda vez que alguma coisa nos fere, e a gente transfere isso para os pés do Senhor, a bênção se torna grande e Deus sabe trabalhar com o coração do outro e com o nosso coração. Amém. É importante falar isso, como vocês três explicaram muito bem, que perdoar não é não lembrar, mas é lembrar sem a dor, né? Isso. Agora para o pastor Edson, fazer uma pergunta. Além da falta de perdão, nos fazer o escravo dos sentimentos, onde sempre ficamos remoendo o que a pessoa nos fez, fazendo desejar o mal e até mesmo vingar a pessoa, a falta do perdão pode gerar grandes males para a nossa própria saúde, tanto emocional quanto física. Vocês já ouviram algum caso onde isso realmente aconteceu? Talvez eu nem me lembre mais assim de alguns fatos que ocorreram não só comigo, mas também em toda a minha caminhada e toda a minha vida de ministério pastoral. Mas a gente pode lembrar da história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, que o senhor também compartilhou comigo ontem. O Esaú alimentava uma ira muito grande, uma sede de vingança contra Jacó. E, na verdade, o Jacó teve um comportamento muito estranho toda a sua vida. Ele era um profano, era um camarada contrário aos princípios que Deus havia estabelecido para a família. E o Esaú, ele alimenta uma sede de vingança e de assassinato do próprio irmão. Quando o Jacó veio para o Vale do Jaboque, ali Deus manda ele ter um tempo de oração, e ele ora com o coração muito tenso. Ele tem ali momentos de muitas lágrimas diante de Deus, porque ele vai encontrar com o seu irmão
que alimentava a vingança e morte. Mas quando ele chega e ele vai com gestos de bondade, ele manda levar ovelhas, manda levar servos, manda levar muitos presentes para Esaú. E quando ele chega, e todos aqueles presentes ao lado, o Esaú já está quebrantado. O coração dele já está amolecido. E ali os dois se abraçam, o Esaú beija o Jacó e os dois se reconciliam. Então, dentro da sua pergunta, a gente... Como que é mesmo sua pergunta? Se você já ouviu algum caso de que o perdão, a falta de perdão fazia mal fisicamente e emocionalmente para aquela pessoa. Muito bem. Fez muito mal a Esaú e, consequentemente, também fez mal a Jacó. Isso também, no nosso cotidiano, nenhum de nós é gente perfeita. O tempo todo a gente causa algum mal-estar para alguém. Eu acredito que eu tenha mais, quem sabe, ofendido e ferido do que propriamente ser ofendido na minha história. Então, isso causa para a gente um mal-estar, sim. A gente não se sente bem em saber dormir e chegar lá no nosso cantinho e perceber que alguém dormiu entristecido com a gente. Então, esse sentimento que bate forte no nosso coração, Kathleen e Beatriz, é a questão do amor de Deus que o tempo todo vai nos envolvendo e o próprio Espírito Santo vai nos mostrando, nos convencendo, nos fazendo sentir que o que fizemos não foi benéfico para outra pessoa. Então, eu já percebi muitas vezes em muitas pessoas esse tipo de comportamento. A pessoa, ela fica mal-humorada, ela perde, assim, o relacionamento com outras pessoas. Então, quando se joga isso diante de Deus, o próprio Deus põe uma situação de confronto e de encontro. Isso. Vou pegar só isso que o senhor estava falando aí, dessa história de Esaú e Jacó. A falta de perdão contamina. Às vezes a pessoa toma ódio da igreja, dos irmãos, do pastor, porque acontece uma situação com um membro, aí o membro desce a ripa no pastor, chega em casa, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal do professor. Os filhos estão ali ouvindo. Quando a pessoa vai ouvir aqueles filhos, ou o marido, ou a esposa que ouviu, aquela pessoa tanto reclamou, vai ouvir a pregação do pastor, ele não vai querer ouvir, vai tomar antipatia. Os meninos não vão querer ouvir, e vai olhar para a igreja com um olhar entristecido. Isso aconteceu com os descendentes de Esaú. Esaú teve uns edomitas, né? E enquanto eles estiveram separados, aquela angústia, aquela mágoa de Esaú era terrível, ela se tornou tão amarga. Eu estou falando mais do emocional aí, que aquilo ele trabalhou isso com os descendentes dele, o ódio que ele tinha pelo próprio irmão. É tanto que os descendentes de Esaú nunca conseguiram relacionar com o povo judeu. Nós temos Herodes, que vai descender justamente desse povo também, que fez muito mal para o povo judeu. Aquilo que semeou, a falta de perdão semeia, ela cresce. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse lado social é perigoso também. E o emocional... Dá um empurrãozinho, porque essa ideia em volta da mesa deveria ser a mesma coisa acontecendo com Esaú e os filhos dele falando mal do Jacó. E só foi crescendo um ódio, alimentando na própria defesa. Então, sabe por que vocês não têm o melhor? Porque Jacó roubou a bênção que era para mim. Olha só. Olha, sabe dessa situação? E Esaú foi morar numa terra seca, ruim, né? Desértica. E aquilo foi assim. Então, eu falava, quantas vezes aqueles meninos, se pressupõe, né? Quantas vezes os filhos, nós moramos aqui, olha a terra que Israel, que Deus tinha para nós. E olha que nós estamos morando, né? É porque meu irmão roubou, o seu tio avô. E isso foi passando de geração em geração. E nós temos
essa história na Bíblia e ver essa consequência. Em questão da saúde física, nosso Deus, e como isso faz mal, né? Há pouco tempo eu ouvi uma história de uma pessoa e ela falou comigo que ela teve um câncer muito agressivo, foi de uma hora para outra foi descoberta, e se Deus não tivesse levado ela para fazer, o médico dela falou assim, vamos fazer um check-up, descobriu um câncer no intestino, e ela fez um tratamento muito rigoroso e tal, tudo. E eu perguntei para essa pessoa que é cristã, há muitos anos, criada no Evangelho, falei assim, porque justamente por ter um câncer no intestino, eu falei assim, na sua família tem algum fato, alguma pessoa que tem... Aí ela falou assim, olha, da minha bisavó até meus netos, não tem ninguém, nunca aconteceu uma pessoa com câncer. Eu falei assim, puxa vida. Ela falou assim, você me conhece e conhece a minha história que eu tenho com a minha nora. Ela não perdoava a nora dela. Aí ela falou que esse momento que ela ficou no hospital, Deus deu um tratamento com ela. E ela reconheceu isso aí, ela perdoou. Ela fez o tratamento, já tem vários anos que ela fez, graças a Deus, câncer. Então, câncer, muitas das vezes, a pessoa pode gerar um câncer pela falta do perdão. Quando a gente lê o Salmo 51, olha a situação de Davi, ele fala tanto dos ossos dele, ele fala assim, ele fala assim, purifica-me com o isópodo, ficarei limpo, né? O texto que ele diz aqui, ó, para que exultem os meus ossos que esmagaram, quer dizer, tem os ossos dele, ela seco, quebrado, ele sente mal. Quando você começa a ler o Salmo 51, assim, você fala assim, nossa, ele estava um bagaço. Ele não conseguia nem orar, porque realmente a oração, se eu não perdoo, eu não posso orar nem o Pai Nosso. Porque eu vou orar se eu perdoo as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Para Deus vai me perdoar à medida, do jeito que eu estou perdoando o outro, se eu não perdoo, Ele também vai receber perdão. né? Então vai gerar doença física, vai gerar doença psicológica, vai gerar doenças emocionais. E o pior, Bia, é que muitas pessoas, muitos crentes, se acham que nunca vai acontecer uma situação que ele não é capaz de perdoar. Não, qualquer coisa que acontecer, eu perdoo, lógico, Jesus perdoa. Mas a gente coloca a prova, né? E chega uma situação, você vai perdoando uma coisa que é ali, e chega uma situação assim que de repente você passa por um momento da sua história que alguém te machuca tanto, que você fala assim, não dá, o que eu faço? E você fica com tanto ódio, porque você deixa aquela raiz de amargura crescer, aquele ressentimento florescer dentro de você, e você dá vontade de pegar aquela pessoa, esfregar ela no chão, toda vez que você vê. E aí você percebe, puxa vida, eu sou cristão e eu não estou conseguindo perdoar. E quando eu me olhei no espelho, que eu vi que eu era uma pessoa que achava que perdoava qualquer situação, me vi no momento que eu não conseguia perdoar. Meu Deus, como eu tomar ceia, Senhor, como eu orar, como eu pregar. E eu ficava numa situação, uma luta comigo. Eu orava, Deus, porque eu achava que eu tinha que sentir, primeiro, lá no meu coração, um sentimento, porque perdão não é sentimento, Eu tinha que sentir, que lá no meu coração, eu senti que sim, vou perdoar, vou gostar dessa pessoa, vou amar essa pessoa ao ponto de perdoar. Não, eu vou esquecer. Então, assim, não é isso. Não é o momento que eu senti. Eu tenho que decidir. A partir do momento que eu entendi, quando eu passei nesse período, eu comprei livros sobre perdão, eu estudava, eu pegava, tudo que falava sobre perdão, porque eu queria entender isso, que eu nunca tinha passado. Anos de crente, eu nunca tinha passado por isso. E aí, eu falei assim, como Deus estava assim, ei, o que você pensa que é? Você está achando que é muito santa? Olha aí, você não aguentou aí, você não está aguentando. Então eu fui atrás dessa cura. Meu Deus, e aí eu entendi. Ganhei um livro lá dos Estados Unidos, já até passei para frente. Um pastor mandou e chegou nas minhas mãos. Deus, né, nisso. Perdão não é sentimento, é uma decisão. A partir do momento que você decide, o Espírito Santo vai começar a trabalhar. E aí eu falei, Senhor,
eu tô machucada, eu tô com muita raiva dessa pessoa, eu não gosto nem de olhar. Eu fui bem sincero, fiz igual aqui o Davi no Salmo 51, sabe? Eu abri o verbo pro Senhor e falei, Senhor, tá doendo, não quero ver, eu tô com vontade de chegar perdendo, eu vou bater, tenho vontade de esmagar, mas Senhor, tá errado todo esse sentimento que eu tô sentindo. Mas eu tô no mundo espiritual, eu tô liberando perdão para essa pessoa. Eu estou liberando perdão. E eu fazia essa oração 1, 2 vezes ao dia. Eu achava assim, bom, agora eu estou aliviada. Sentia até aquele alívio, né? Daí a pouco eu lembrava de novo, ou passava perto da casa da pessoa, e aí de novo. Aí eu falei assim, eu já liberei no mundo espiritual. Já liberei. E se sabe que quando a gente faz essa decisão, aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Quando eu fiz a oração. E não foi de um dia para a noite, mas foi um processo que Deus foi fazendo. E graças a Deus, Deus fez essa transformação no meu coração, assim. Eu aprendi. E não foi fácil, mas hoje eu entendo. Quando a gente foi fazer essas lições, eu entendi. Eu sabia muito bem do que eu estava falando, porque eu vivi essa situação. Glória a Deus. Eu vi uma pesquisa há algum tempo que diz... Eles fizeram um estudo com mais ou menos 100 pessoas. Acho que foi isso mesmo, se eu não estou errado. 100 pessoas e 30% delas... Não, aí essas 100 pessoas tiveram um infarto. E aí 30% dessas pessoas tiveram um infarto, agravaram a consequência do infarto, mas por causa exatamente. Tinha uma falta de perdão ali. Desses 30% de pessoas. Então, e isso se fala das doenças psicossomáticas, que o médico não consegue saber o porquê que a pessoa está desse jeito. Então, agora a gente vai passar um vídeo da psicóloga Sandra, daqui da igreja, nossa irmã da igreja, falando sobre os malefícios da falta de perdão.
Nossa próxima pergunta é para o pastor Joaquim. Meu pai me feriu de várias formas quando eu era mais jovem, por isso deixei de conversar com ele por anos. Certa vez ele me pediu perdão, mas eu não liberei. Agora ele faleceu. Sem eu ter a oportunidade de liberar perdão para ele. E agora, o que eu faço? Eu vou citar aqui uma passagem da Bíblia que diz que se eu levar a minha oferta até o altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho alguma coisa contra essa pessoa, eu deixo a minha oferta no altar, vou lá, reconcilio com essa pessoa, peço perdão para essa pessoa, depois volto e entrego a minha oferta no altar. Eu quero contar a minha experiência. Meu pai feriu muito a mim e a minha mãe. Largou, foi morar com outra mulher, mas eu nunca deixei de amar o meu pai. Orei 27 anos por ele, pedindo a Deus misericórdia que salvasse meu pai. Um certo dia, eu recebi uma notícia que ele estava hospitalizado no Hospital São Lucas e que só tinha 48 horas de vida. Corri para lá, ele já estava esperando que eu desse a oportunidade para ele aceitar Jesus. Porque eu sempre dizia para ele que um dia ele ia voltar para Jesus, porque eu estava orando por ele. Nós oramos por ele, ele aceitou Jesus como Salvador, viveu mais 10 anos e servindo a Deus. Realmente uma pessoa salva. No caso da pessoa aí que a pergunta, que o pai faleceu, a pessoa que está vivo, é claro que ele pode liberar o perdão. Porém, o pai dele que já faleceu não vai presenciar essa liberação do perdão. Quer dizer, esse liberar o perdão vai ser bom para a pessoa que está viva, né? Porque Jesus falou lá, enquanto você estiver no caminho com ele, perdoa. Ou procura para a pessoa aceitar o perdão. Então o perdão é enquanto a pessoa está no caminho. Se a pessoa já faleceu, eu libero o perdão do meu coração. Ou porque, meu Deus, eu não liberei o perdão quando essa pessoa estava viva. Entenderam? Eu vou liberar o perdão do meu coração. Porém, a pessoa que faleceu, ela não vai. Agora uma pergunta para o pastor Edson. Meu pai traía minha mãe sempre e com várias mulheres. Eu sei que devo perdoar, mas como honrá-lo? Essa é uma questão, assim, muito sincera. É uma pergunta, assim, muito forte para pessoas que nesse momento estão vivendo um drama familiar. Todos os pais deveriam, assim, serem mais cuidadosos, porque as atitudes deles passam também como oportunidades de erros para a vida dos filhos. Mas como o nosso modelo e o nosso exemplo principal é Jesus, nós temos os nossos pais como figura e como voz de Deus para a nossa identidade e destino. Mas se porventura em nossa casa o pai ou a mãe ou um dos dois estiverem cometendo pecados e atitudes que não engrandecem a Deus e que também não adicionam no nosso caráter e na nossa vida e na nossa espiritualidade, nós temos que manter o nosso foco em Jesus, porque Jesus é o exemplo verdadeiro para que a gente possa seguir de fato as pisadas dele. Agora, na questão de um pai que trai a mãe e o filho presencia isto, o filho, a Bíblia diz que o filho deve honrar os pais no Senhor. Isto, todos os filhos devem honrar os pais, porque afinal de contas é o berço, é a origem física, está ali. Só que eu devo honrar no Senhor. Eu honro, mas eu não sou conivente. Eu honro, mas eu
eu não pratico os mesmos atos porque o meu exemplo a ser seguido é Jesus. Porque ele foi puro, ele foi perfeito, ele foi justo, ele foi reto, ele teve atitudes corretas em todas as pisadas dele, em todos os lugares que ele andou. Os homens falham, os pais erram também, mas todos os filhos que querem caminhar em ir para o céu, eles devem ter como modelo Jesus. Mas nunca colocar os pais para baixo e desrespeitá-los, não. Olha, pai, o senhor está tendo atitudes que eu não quero ter para a minha vida e vou fazer de tudo para não ter as suas atitudes no meu casamento. Mas eu não vou deixar de respeitar o senhor como meu pai. E honra, né? Honrar significa colocar no lugar a pessoa no lugar devido. Ela não vai. Ela vai. Agora a próxima pergunta é para a nossa professora Selma. Pequei, e em meu pecado eu não vejo uma forma que Deus possa me perdoar, ou nem mesmo meus familiares e amigos. Não tenho forças para pedir perdão. O meu pecado ofendeu e magoou muitas pessoas ao meu redor, e eu não sou digno nem do próprio perdão de Deus. E agora, o que eu faço? Como que eu devo agir? Bom, primeira coisa, está arrependido do que fez? Primeira coisa é essa. O meu pecado está me levando ao constrangimento das pessoas ou o arrependimento de ter cometido, né? Então, estou arrependido, devo confessar ao Senhor, eu pequei. Eu não só magoei a minha pessoa, a pessoa daqueles que estão comigo, mas eu magoei o Senhor. E eu estou com vergonha, porque aqui, pela pergunta, ele tem vergonha da situação, né? Uhum. Então, ele arrependeu, confessou, Senhor, agora eu preciso de coragem, porque o outro ponto dele eu preciso agora enfrentar o meu erro. E nós devemos enfrentar, a gente reconhecer que erramos. Nós somos humanos e nós erramos. Nós estamos levados ainda por Satanás para fazer a gente fazer pior ainda a situação. E nós machucamos as pessoas. Então, arrepende, busca a face do Senhor, peça perdão e peça ao Senhor, me ajude a chegar até essas pessoas e ter coragem de confessar diante dessas pessoas e pedir perdão a essas pessoas. Então, o que ele deve fazer é isso. Arrepender, confessar, pedir a Deus ajuda e chegar diante de cada um deles, e confessar, eu errei, eu te magoei, me perdoa. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui diante de você, pedindo perdão, ou de vocês pedindo perdão. Eu não posso mais continuar vivendo com esse peso que eu estou levando. Me perdoa. Marcelo, lembrar também, uma lembrança boa, dentro dessa pergunta, é que não existe um pecado ou uma afronta que não cabe no perdão. Sim. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é você blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, qualquer ofensa, os dois lados, existe perdão. Vamos aproveitar esse gancho aí sobre a blasfêmia do Espírito Santo. A gente jogou no Instagram algumas enquetes e a gente jogou uma caixinha de perguntas. E aí tinha uma pergunta dessa. Qual um exemplo de pecado que Deus que não tem perdão para Deus? E aí o Senhor respondeu. Então, você quer fazer outra pergunta? Na verdade, aqui, a pessoa que nos perguntou sobre a blasfêmia do Espírito Santo, ela quis saber um exemplo. Ela pediu pra gente um exemplo do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você negar ao Espírito Santo é uma blasfêmia contra ele. Porque quando você nega o Espírito Santo, você está negando um Deus que está agindo na dispensação da graça. É um favor imerecido que Deus deu para nós. Então você está negando o nosso Deus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa Isso. da Trindade. Isso mesmo. E quando Jesus falou isso,
Jesus está falando de uma situação assim, ó, tremenda. Porque o judeu conhecia as escrituras, eles são, né, estudantes da escritura, as seitas que surgem, né, que a gente chama de seita, né, no Novo Testamento, por exemplo, os fariseus, eles estavam assim, quando eles estavam entrando no Novo Testamento ali, eles estavam vivendo a situação política que estava acontecendo com eles ali. Eles começaram, então, a estudar as escrituras, a interpretação da Bíblia. Aí eles viram aqui todo o acontecimento que eles teve na Babilônia, que eles voltaram, eles lendo os profetas, lendo os profetas menores, tudo isso, eles dizem, olha, Jesus está vindo, vai nascer, quer dizer, o Messias está vindo, né? E aí vem Jesus, e eles ficam o tempo todo em volta de Jesus, vendo, confirmando se aqueles sinais que Jesus fazia era realmente de um Messias, de um Deus. É por isso que você não pergunta, você sempre vê ali que se perguntando, principalmente os fariseus, só Deus pode fazer isso, seria ele, o Messias prometido? Ele pergunta, né? Quem te enviou? Com que autoridade você fala? Por que isso autoridade? Porque isso tudo era sinais somente as marcas de um Messias, do Salvador. E eles decidiram, vendo todas as coisas acontecendo, eles rejeitaram acreditar nisso tudo. Eles estavam vendo. Hoje, eu vejo que o que nós temos hoje? Nós temos esse acontecimento todo, a história conta, a Bíblia, as profecias se cumprindo uma a uma no nosso tempo. Jesus marca a história, a gente vendo tudo isso acontecer, a pessoa vem para a igreja, ele está na igreja, sabe, experimenta as coisas maravilhosas que é a pessoa do Espírito Santo, que nos perdoa, nos justifica, o Espírito Santo perdoa, me faz lembrar, pastor, Espírito Santo convence, obrigado, me fugiu aqui, as 3 pontos-chave, e o nosso intercessor ainda, se ele que me convence, se ele que está mostrando para mim, e eu não quero ser convencido, isso eu estou rejeitando a ação do Espírito Santo. Como que o povo judeu, vendo tudo, comportando assim, sabendo com Jesus, olha, perdão, isso, gente. Vocês estão vendo tudo, como é que o que mais precisava para o judeu converter? É interessante que Jesus, ele veio ao mundo na força e no poder do Espírito Santo. Aí, então, pelo Espírito Santo. é isso aí, todos os atos dele eram confirmados pelo Espírito Santo. E ele mesmo disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu mandarei para vocês um Consolador. Ou a palavra grega lá de consolação, para Consolador, é Paráclito. Quer dizer, um igual a mim, da mesma essência de mim. Então, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, hoje, negar a salvação em Cristo Jesus, eu não quero saber de Jesus, é negar a ação do Espírito Santo de convencimento do coração e dos pecados, da justiça e do juízo. Por isso que não tem perdão, porque a pessoa está rejeitando a Essa Espírito Santo. Entendi. Hoje, uma pessoa que é apostata da fé, a apostasia eu sei que tudo que está na Bíblia ia acontecer, eu sei de Jesus, mas eu não quero acreditar e não quero obedecer isso. Eu vou fazer do meu jeito. Sem contar das palavras que ele se dirige à pessoa do Espírito Santo. Que além de negar, eles desacreditam e falam palavras que é contra o Espírito. Isso. zombam dos dons espirituais, zombam das ações. E só Deus sabe fazer, e as pessoas agora começam a imitar, né? E a criticar e a zombar. Isso é perigoso, né? Então, a última, para encerrar, a última pergunta também é do Instagram. Para encerrar, a última pergunta também é do Instagram. E a pergunta é preciso contar o pecado para ser perdoado? Aí fica aberto para quem quiser responder.
à vontade. Eu posso começar dizendo para vocês que a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa o seu pecado e deixa de pecar, ele alcança a misericórdia e o favor de Deus. Mas o que não confessa e ainda continua no pecado, ele está fadado ao fracasso e a uma vida de destruição. Então, confessar o pecado para Deus é muito importante. Quando o pecado é entre a pessoa e Deus, não há necessidade de exposição da pessoa. Quando o pecado se torna público, e aí torna-se até uma ação, uma manifestação, um escândalo. Então, para que a igreja não fique sendo difamada, e a igreja não fique sendo, agora, as pessoas lançando palavrões contra a própria igreja, é preciso que isto seja também declarado à igreja. Agora, uma pessoa, hoje vocês sabem que, infelizmente, nosso Brasil, ele não considera mais o adultério como crime. Antigamente era. Aí, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, hoje, infelizmente, isso não é considerado mais. Mas a gente, nem todo mundo precisa também contar o seu problema abertamente para os outros. Eu escrevi aqui, eu peguei aqui uma ideia de 4 maneiras de pedir perdão. Primeiro, não envolver outras pessoas. Vai direto àquela pessoa e não precisa ficar expondo a sua vida para todo mundo. A segunda maneira de pedir perdão é ser breve, é ser claro, assim, é ser uma pessoa que vai direto ao ponto. Conta o que, olha, eu estou aqui, eu falei mal de você, eu cometi uma falha com você assim, assim, assado, então eu quero te pedir perdão por isto. A terceira maneira de pedir perdão é ser humilde. Olha, eu não deveria ter feito tal coisa com você. Na verdade, eu te causei uma ofensa e eu causei uma tristeza e eu gostaria de pedir que você me perdoasse. Então, e a última, não exigir justiça, mas exercer misericórdia. Estou aqui para cair na graça de novo do seu coração, da sua vida. Eu fiz uma coisa que não deveria ter feito e eu quero te pedir perdão. Então, nem sempre a gente tem que ficar expondo, a não ser que o outro exija. Né? Vai contar uma situação com o pastor da igreja, com o membro da igreja. Aí, olha, eu fiz uma coisa que não deveria, trouxe uma tristeza, um escândalo. Eu não deveria ter feito isso. Então, você a pessoa pode perguntar, olha, o que aconteceu? Você pode ficar à vontade para expor, como também deixar isso entre você e Deus, desde que ela também já não tenha se tornado um escândalo, nem se tornado público. Então, pode falar. Alguém quer falar mais algum? Porque até às vezes a pessoa foi exposta, tem pessoas que não tá, tem muito crente ainda novo na fé, ou que não cresceu, tá muitos anos na igreja, mas não cresceu espiritualmente, que fica escandalizado e vai ser, para ele vai ser um escândalo. Aquilo acontecendo, a pessoa chega assim e fala assim, eu fiz isso, tal, tô aqui pedindo perdão, como antigamente se fazia muito isso na igreja, né? Expunha assim para todo mundo, uma coisa, às vezes é uma coisa tão pequena, uma coisa assim, e a pessoa já levava aquilo para o outro lado e já saía até da igreja e ficava muito... viu, o pastor falou, se a igreja, se for levou conhecimento, a igreja sabe daquela situação que ia acontecer, sim. Mas qual coisa que pode ser resolvida entre as duas pessoas? Resolva. Eu acho que eu vou terminar respondendo o que eu comecei. O coração tem que estar cheio de amor. Lá em Tiago está escrito assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Então eu acho, no meu entender, tem que partir do coração cheio de amor. Uma igreja que ama, ela não expõe os membros. Se for um pecado que tiver escândalo, há na igreja um conselho para ouvir, perdoar e tratar. Nunca sair semeando o que a pessoa fez. Então, para mim, eu vou terminar dizendo, o coração tem que estar cheio de amor. Olha, muito bem lembrado, muito bem explanado aqui na fala do pastor Joaquim, da missionária Selma, essa questão do perdão. A gente percebe que esse é o caminho mais coerente. Tratar a pessoa individualmente Com amor. Com amor. Com amor. com amor, porque, sabe, gente, só o fato da pessoa já ter caído numa armadilha, vamos assim dizer. Caiu numa armadilha. E ela agora já está envergonhada, já está entristecida porque ela... E se a pessoa procura, pastor, porque tem o perdão. Ele quer o perdão, ele quer ser ajudado. E aí é a função da igreja ser mão, ser ajuda, ser apoio. E a pessoa se levantar de onde ela... E que, sabe, ela nem tenha cometido uma ofensa tão grave assim, mas ela sendo ajudada e com certeza ela vai produzir muito fruto para a glória de Jesus. Amém. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora, mas foi muito bom. Obrigada pela participação de vocês, se dispuseram a estar aqui. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo agora tenha aprendido alguma coisa com isso, porque é uma lição muito importante mesmo. A gente tem que perdoar mesmo. E é isso. Isso. E lembrando também que o principal motivo da gente trazer esse tema como nosso primeiro episódio é a EBD, que esse mês está sendo tratado, perdão. Então, se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, venha todo domingo às 9 horas. Esse mês a gente está tratando sobre o perdão. Então, isso tudo aqui que você ouviu é só uma provinha do que a gente tem aqui todo domingo. Está sendo maravilhoso esse estudo. Amém. E é isso. Se você sentir no seu coração de compartilhar esse podcast com mais alguém, compartilha, porque outras vezes vai ser muito bom. E aí, da mesma forma que te abençoou, pode abençoar outras pessoas. E é isso. É isso. Oração. Pode fazer uma oração, pastor. Senhor, nós abençoamos Muito o obrigado. coração de cada irmão neste momento. Te agradecemos pelos participantes. A Selma, Joaquim, Deus. Te agradecemos pela vida de todos os integrantes, apoiadores, a Beatriz, aqui a Kathleen. Nós queremos te agradecer por toda a equipe de bastidores. Pedimos que esta mensagem, Senhor, alcance os corações feridos e traga-os de volta, primeiro para os pés do Senhor. Em seguida, possa trazer de volta para uma reconciliação consigo mesmo, a pessoa se agradar de si mesma, entender que ela é importante para o Senhor e, finalmente, ela andar de bem com o próximo. Amém. Que o Senhor abençoe. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.